Shalom, shalom, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia e nós estamos aqui já na terceira parte da nossa análise do capítulo 1 do livro de Provérbios. Nós estamos abrindo aqui o ano de 2025, no mês de janeiro, fazendo análise deste capítulo 1, aonde nós estamos tratando aqui sobre sabedoria e conhecimento. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista primeiro a parte 1 e a parte 2 e depois você volte aqui na finalização para que você possa se inteirar do que é que nós estamos tratando, certo? O nosso propósito aqui do canal é ajudar você a ter aí uma vida de leitura da Bíblia, né? Estamos aqui para ajudar a você, pegar na sua mão, trazer você para esse costume de se alimentar da palavra de Deus, esse é meu propósito de vida, não é? Ajudar as pessoas a fazerem uma leitura da Bíblia de forma tranquila, de forma eficaz, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não é um livro inacessível, ela não é um livro de ficar na estante, nem ficar decorando aposentos da sua casa, mas a Bíblia é um livro no qual nós devemos aplicar no dia a dia da nossa vida tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, para que possamos ter uma vida plena, uma vida cheia, uma vida de abundância, certo? E aqui na parte 3 do livro de Provérbios, do capítulo 1, ele finaliza, Provérbios, né, que foi escrito pelo rei Salomão, ele finaliza fazendo um convite à sabedoria. Na parte 1, ele vai dar os pilares da sabedoria, como é que você tem acesso a essa sabedoria, não é? Então, nós falamos ali de 3 verbos, certo? No qual ele vai fundamentar o seu primeiro momento, né? Temer a Deus acima de todas as coisas, que vai ser a porta que vai ser aberta para você, para se iniciar nessa ciência maravilhosa, respeitar e honrar a Deus acima de todas as coisas, querer essa sabedoria para a sua vida. Num segundo momento, nós falamos que você deve tomar a decisão de se apartar de pessoas que levam você para os maus conselhos e os maus caminhos, porque não adianta nada você se encher de conhecimento, você receber toda a instrução de Deus, você receber aqui toda a ciência para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida prazerosa, para que você tenha uma vida bem-sucedida, uma vida realizada na terra, certo? Blindado aí dos ataques de Satanás. Não vai adiantar nada se você ainda continuar trilhando caminhos em companhia de pessoas que praticam a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a ausência da lei de Deus na vida de uma pessoa. Então, quando uma pessoa não tem a lei de Deus governando a vida dela, ela está aí voltada, não é? A se inclinar para todas as atitudes ruins e pecados, não é? Que estão disponíveis aí, até porque, como diz o ditado, todo pecado é gostoso, né? Se não fosse gostoso, as pessoas não pecavam. No entanto, são atitudes prazerosas momentâneas que comprometem a tua salvação, certo? Porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus de riquezas e prosperidade, é um Deus que requer obediência, é um Deus que requer uma conduta e um caráter, certo? E é um Deus, acima de tudo, que não permite nenhum tipo de ganância envolvendo as nossas vidas. Então, este convite à sabedoria, o que Salomão disse assim, depois de ele explicar tudo isso aqui, esse resumo que eu fiz, não é? Que Salomão explica no começo do capítulo, o que ele vai falar então a partir do capítulo 1, verso 20? Ele vai dizer assim, onde está a sabedoria? Então, ela está buscando pessoas, certo? A sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta sua voz nos locais públicos. Ele está fazendo aqui uma comparação. Ele está dizendo que a sabedoria, ela está disponibilizada para quem quiser. Inclusive, ela está gritando, não é? Quem me quer, não é? Quem me quer? Porque eu estou disponível. Então, é o que Deus está falando. Quem me quer? A sabedoria, ela está disponível para todas as pessoas. Então, o que Salomão está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, a sabedoria está disponibilizada para você, aquele que me quiser, eu também o quero, não é? É porque Deus está falando, aquele que me quiser, eu também vou querê-lo, ok? Então, você está aqui, Deus está disponibilizando para você uma vida de sabedoria por meio da instrução e da lei.
para que você seja apto para se autogovernar na terra também, certo? E ele está dizendo aqui que ela eleva a voz nos portões da entrada da cidade. Por quanto tempo vocês cuja vida não tem propósito amarão esta vida impensada? Ora, o que Salomão está falando aqui? Que um dos princípios também de sabedoria é que você tem um propósito na sua vida. Se você ainda não descobriu o seu propósito na vida, você precisa conversar com Deus. Você precisa orar e falar com Deus. E para que você possa também voltar aí, talvez as suas raízes, né, naquele primeiro momento, quando você quis ser tal coisa, e os teus sonhos, os seus projetos acabaram sendo sufocados pela vida, não é? Como diz aquele hino, né? Se você foi jogado na cova, né? E se você perdeu a visão, ora, Deus é o Deus que restaura os sonhos, Deus é o Deus que restaura novamente os teus objetivos, Deus é o que te ajuda a conquistar novamente aquilo que um dia foi perdido, tá? Então você precisa descobrir o seu propósito, porque toda pessoa nasce com um propósito. Nenhum ser humano chega na Terra sem propósito. Deus dá propósito para toda pessoa. Toda pessoa nasce com um desígnio na Terra. E você precisa saber qual que é o seu. O meu propósito, qual é? É ajudar você a se conectar com Deus através do estudo das Escrituras. Deus tem muitas maneiras de falar. Existem muitas formas pelas quais Deus manifesta e que nós podemos ouvir a sua voz, certo? Pela profecia, pelos sonhos, pela pregação da palavra e, acima de tudo, pelo estudo da palavra. Porque não adianta nada você receber uma profecia de um profeta que vai trazer uma direção profética para a sua vida, que vai traçar um norte para a sua vida. Não adianta nada ele fazer isso por você, uma direção que vem da parte de Deus, por meio do profeta, e você não tem uma vida na qual existe uma aplicabilidade da lei de Deus e dos mandamentos de Deus na sua vida. Porque você é uma pessoa salva, você é uma pessoa que tem caminhado com Deus, você é uma pessoa que recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma direção de Deus. No entanto, você não obedece às instruções de Deus. Aquilo acaba não acontecendo. A bênção ela fica retida. Mas o profeta me deu uma palavra e agora não aconteceu na minha vida. Não aconteceu porque você também dá causa para que não aconteça. Porque você decidiu não querer receber instrução de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para os seus negócios, porque a Bíblia, toda ela, de Gênesis até Apocalipse, ela está apta para lhe trazer respostas, certo? Então, o propósito do nosso canal é caminhar junto com você, é estudar passagens da Bíblia e trazer para você, explicar para você o que a Bíblia está falando, que ela é acessível para você, para que você tenha um costume de estudar e se conectar com Yeshua por meio da palavra, porque ele não foge da palavra. Qualquer coisa que você venha pedir a Deus, qualquer sonho que você tenha, qualquer desejo que você tenha e que você gostaria que Deus lhe respondesse, Deus não vai lhe responder se aquilo que você pede é contrário ao que a palavra diz, porque ele não trilha fora da palavra dele, entendeu? Agora, tudo aquilo que nós almejamos, que é bom, que é lícito, que é agradável, que é prazeroso, né, e que traz salvação e boa conduta, tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós queremos ser, tudo aquilo que nós um dia almejamos para nós, se isso é bom, se isso tem respaldo na palavra de Deus, por que você não vai receber? Mas tem que ter respaldo na palavra de Deus, tem que ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, certo? No outro versículo, ele fala aqui: arrependo-se quando eu reprovar, porque eu derramarei sobre vocês meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas. Aqui Deus está falando para você que você deve acatar a admoestação, certo? Quando você for chamado para ser confrontado, para ser repreendido, quando a sua atenção for chamada pelo seu pai, pela sua mãe, pelas autoridades, pelo seu patrão, até mesmo pelo seu esposo, pelo seu cônjuge ou pela sua esposa, tudo aquilo, né, que vem sobre a sua vida, no qual você está sendo chamado, tá, à admoestação, você deve ter a humildade para ouvir e acatar,
se eu estou errando aqui, se eu não estou errando ali, porque Deus está dizendo assim, quando eu lhe reprovar sobre algo, você deve acatar essa admoestação. O que foi que Caim não fez? Tá? Esse foi o problema justamente de Caim. Deus, ele não recusou Caim, ele recusou a maneira como Caim foi levar a oferta para ele recusou aquela oferta. Por quê? Porque quando ele levou aquela oferta para Deus, ele já tinha comercializado ela, então aquilo que sobrou depois, né, as frutas, os cereais, o que ele colheu, o restinho lá que sobrou, Deus em último plano, né? Então ele vai e leva lá o finalzinho ali das verdurinhas que sobraram. E Abel não, né? Abel, quando nasceu a primeira cria, ele já a ofereceu a Deus. Então ele ofereceu uma primícia para Deus. Então Deus recebeu aquela oferta porque houve um temor de Abel para com Deus. Abel honrou a Deus, entende? Abel, ele glorificou a Deus. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, o respeito e a honra que nós devemos dar a este Deus. Caim, ele desonrou a Deus por meio daquela oferta. Então, essa é a questão. Ele não recusou Caim, ele recusou a oferta. E ele chamou, ele falou, Caim, veja bem, o que foi que eu disse para você? Mas você não aceitou, porque eu sei que dentro do seu coração você intenta o mal. Ele não aceitou a admoestação. Deus queria ensinar Caim, mas ele não era uma pessoa ensinável. Ele era um homem rebelde. E olha o final, matou o irmão e foi amaldiçoado até o fim da sua vida. Né? Porque quem derrama sangue vai colher o quê? Vai colher maldição, certo? Então, por isso que Deus também está falando, acate também os ensinamentos. Aqui, ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão, mas em vez disso negligenciaram os meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Eu, por minha vez, fiz o quê? Rirei da sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. O que ele está falando aqui? Deus está dizendo assim, que por causa da sua desobediência, tá? Você vai ter perdas e danos. E você não vai poder colocar a culpa em Deus. Então, Deus está falando aqui que por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua arrogância, da sua soberba, de você não ter se sujeitado às admoestações de Deus, o que aconteceu? Você trouxe para a sua vida perdas e danos. Então, está dizendo assim, a culpa é sua. Por isso que pessoas falam assim, olha, mas eu fiz isso, fiz aquilo, jejuei, dei dízimo, dei oferta, fui na igreja, oro, e Deus não responde, mas você é rebelde. Deus fala para vir pelo caminho A, você vai pelo B, né? Deus diz assim, não saia daqui, você se levanta e sai. Deus fala, saia daqui, você não sai, você permanece. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fala para você, tudo aquilo que vem mediante os profetas de Deus e respostas de oração para você, você não acata. Então Deus está dizendo assim, ó, quando a aflição chegar sobre você, eu me rirei dela. Não, Deus não ri de você. Deus ri da situação, porque vai falar assim, eu disse para você, mas você não obedeceu, a culpa é somente tua, porque Deus nunca é culpado de nada, gente. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é correto, Deus é honesto, não existe culpabilidade em nenhuma das atitudes de Deus. Não existe culpa em Deus, nós não podemos culpar Deus de nada. Nós somos culpados de tudo, tanto que ele fala, por causa do pecado, todos foram decaídos da minha graça, todos ficaram fora da minha bênção. Deus nunca tem culpa de nada, não. Somos nós que erramos com Deus, certo? Deus está aqui para abençoar, para restaurar, ok, pessoal? Então, essa que é a grande verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, certo? Então, ele fala aqui, ó, não desprezem a minha reprovação. Porque quando Deus reprovar algo, Deus não está reprovando a pessoa em si. Deus está reprovando as atitudes da pessoa. Então, o capítulo 1 do livro de Provérbios, ele está falando de conduta. Ele está falando de comportamento. Ele está falando de escolhas que você deve acatar as orientações que Deus está te dando para que você vá bem na sua vida. Então, são essas as orientações que ele está dando aqui, tá? E Deus nos corrige, porque ele diz assim na palavra dele, que pai
que ama o seu filho não o corrigirá. Todo pai que ama vai corrigir. Por quê? Aquele que não corrige é porque não ama. Porque se você não é corrigido em algo que vai te prejudicar muito dano, o que acontece com você? Você vai cair num buraco. Então, se a pessoa está vendo que você está indo para cair num buraco e ela fica quieta, ela não ama você, ela quer que você caia no buraco. Por isso, ela não vai corrigir você. Agora, toda correção vem porque ama. Então, quando Deus nos corrige de algo, é porque Ele nos ama e Ele não deseja que nós venhamos a sofrer perdas e danos. Por isso que muitas vezes Deus vai lhe falar não. Porque até o não de Deus, tá? É bênção para você. É cuidado para a tua vida. Olha como é importante você entender a mentalidade de Deus. E você só vai entender a mente de Deus e conhecer quem Deus é se você estudar a palavra. E ela está aqui para responder. E por fim, para concluirmos a aula, ele diz aqui, ó. Mas aqueles que prestam atenção em mim viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer nenhum mal. Versículo 33, o último versículo do capítulo 1. Aqui está, fechando com chave de ouro, o que Deus está falando para você. Certo? Ele fala aqui, mas para aquele, o presunçoso, para o ganancioso, para o insensato, a própria vida o destruirá. Não é verdade? Então aqui é o que Deus está falando para você. Entendeu? Que se você decidir prestar atenção em Deus, se você decidir querer esse Deus, você vai viver em segurança. Ele não está dizendo que você não vai passar por intempéries. Ele não está dizendo que você não terá aflições. Não, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, porque eu venci o mundo. Então, não existe nada no mundo do qual Jesus Cristo não tenha vencido. Ele já venceu por você. Então, ele está dizendo assim, que quando as intempéries da vida chegarem, ele já venceu todas elas por você. Você vai passar por ela imperturbáveis. Ele está assim, ó, vocês viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer nenhum mal. Ou seja, ele está dizendo assim, por mais que aquela situação esteja difícil, eu não vou desmoronar, eu não vou cair no fundo do poço, eu não vou ser destruído, porque Jesus já venceu todo aquele problema por mim. Eu só vou passar por ele e eu vou tirar daquilo também um aprendizado. Porque quando Deus permite também algumas intempéries, ele também está nos formando naquele período. Ele também está nos construindo. Por isso nós não tememos nenhum mal quando nós estamos com Deus, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Ok? Eu espero que essas instruções tenham sido válidas para você e que você escolha querer Deus, que você escolha aprender com Deus, que você escolha ser instruído por Deus, ser repreendido por Deus, ser restaurado por Deus. E nós estamos aqui para ajudar você ao estudo das Escrituras. Traremos vídeos aqui práticos para o dia a dia, para que você possa ser fortalecido na sua fé, para que você volte às raízes da sua fé, que é o nosso amor e a nossa fé em Yeshua, o Filho de Deus, e a sua palavra. Shalom para você. Até o próximo vídeo.